Aleluia, glória a Deus. Muito em breve ele vai voltar, amém? Ele vai regir a terra sobre as suas leis. Aleluia, porque grande é a sua fidelidade. Quando ele não volta, ele é fiel para aqueles que temem, para aqueles que amam, para aqueles que procuram conduzir a sua vida, a sua palavra. E esses alcançam o favor do Senhor. Aleluia, glória a Deus. Declara a fidelidade do Senhor na sua vida. Aleluia.
Mas fiel ao Senhor todo o tempo, ó Deus. Muito obrigado, Senhor. Em nome de Jesus, ó Pai. Aleluia. Glória ao teu nome, Senhor. Aleluia. É um lugar onde nós podemos descansar, um lugar onde nós podemos estar em paz. Aleluia. Mesmo com as guerras, dificuldades, lutas, as apreensões, há um lugar. Aleluia. Glória a Deus. E de teu nome, Senhor. Aleluia.
Precisamos imaginar e se formar, Jesus, não podemos viver. Sem que não somos nada, Jesus. Sem teu amor, sem teu cuidado, sem teu espírito, sem tua palavra, sem tua igreja, sem tua fé, sem tua salvação. Senhor, para onde iremos nós? Não iremos nós. Não diremos nós, Jesus. Se só tu és o Espírito de Deus, não diremos nós, Jesus. Só tu tens a palavra da vida eterna. Oh, Senhor, agora cada dia trabalha os seus filhos, transforma os nossos corações. Nos ajude, Senhor. Nos ajude, Senhor Deus. Nos ajude, Espírito Santo. Nos ajude, Senhor. Sermos mais dependentes da tua graça.
mas mais dependentes de Ti, Senhor. Que a cada dia possamos ter menos de nós. Que a cada dia possamos, Senhor, ter mais de Ti, Senhor. Que a cada dia possamos diminuir. Que a cada dia o Senhor cresça. Que nós possamos aparecer. Que o Senhor apareça. Nossos filhos, nossos irmãos. Liberta os nossos filhos. Liberta os nossos cuidados nesta vida. Liberta os enganos do amor. Liberta o Senhor da força dos pecados. Liberta o Senhor das políticas da parte de Ti. Porque o Senhor é barreiro do nosso Ti. Porque o Senhor impede fluir pelo Senhor, operar na nossa vida e através da nossa vida, Senhor. Em-nos aqui, ó Deus, os teus pés. Reconhecemos o Senhor, precisamos ser livres. Todo senhorio, todo domínio, todo domínio da nossa vida cai por terra. Seja retirado nesta noite, Senhor. E só o Senhor seja Senhor. E só o Senhor tenha preparado. E só o Senhor tenha lugar em nossos corações, mais e mais forte, Jesus. Reina em nós, Senhor. Reina em nossas vidas. Reina nos ligados, reina na tua mãe, na tua vida, na minha casa, na tua cada mulher, na cada homem, Senhor. Neste lugar, para a glória do Santo nome, Senhor. Faz a tua glória, Senhor. Precisamos mais de Ti, Senhor. Precisamos estar mais próximos de Ti, Senhor. Precisamos sentir mais da tua presença, Senhor. Precisamos, ó Deus, ser mais tocados pelo teu poder e da tua graça. Precisamos, Senhor, nos aprofundar mais em Ti, Senhor. Precisamos apertar mais de Ti, Senhor, da tua palavra, Deus. Deus, Santo Deus, abre nossos olhos nesta noite. Tira as línguas, tira as estrelas. Tira, Senhor, amado, que isso deve para o Deus. Aleluia, Deus, das tuas trilhas, Senhor. E deixar nossos corações, Senhor. Faça teu bem em nossas vidas, Pai. Que nós estamos aqui, Senhor, para ser. Que o combate é abraço, que o combate se viva, Deus. Fala, Deus, proposta da nossa vida. Queremos mais de Ti, nós, Deus. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Nazaré. Em nome de Deus. Glória a Deus, Senhor. Você tem aqui, Pai. Mas a tua vontade em nome de Deus. Aleluia. Em nome de Jesus, Senhor. Ó Deus, todo-poderoso. Nas nossas vidas, nas nossas mãos. Aleluia, Deus. Assim como o Senhor purificou carinhos. Ó Deus, purifica as nossas vidas. Purifica os nossos lábios. Purifica as nossas vidas. Purifica os nossos corações. Nós estamos no brasa viva, Senhor. Ó Deus da glória. Aleluia. Não somente, Senhor. Não só na brasa viva, Deus, mas com o poderoso silencioso sangue de Jesus derramado lá no teu Pai. Deus, recebe nossa vida do trono. Livraremos aos teus pés. Deus, aqui, ó Deus. Pai, seja verdadeiramente do teu querido, Pai. Em nome de Jesus, Todo-Poderoso. Aleluia, Deus. Ó Santo Deus da glória. De Ti precisamos, Pai. Coloque essa realidade em nossa vida cada dia, Senhor. Seja, Senhor Deus, real, Deus. Seja, Senhor, cada dia na tua direção, na tua dependência, Senhor amado. Em nome de Jesus, Pai. Pregamos a Ti, Deus, a nossa vida, pregamos a Ti o nosso louvor, abrimos o nosso coração para o Senhor agir, o Senhor operar, para trabalhar, Deus, como o Senhor precisa trabalhar no Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Hoje nós iremos sair daqui da mesma forma que entramos. Precisamos nós, Senhor, sermos aqui melhor, mais do que eu contigo. Coração mais rendido, mais quebrantados. Tua presença, Pai. Mais fiel, mais digno. Em nome de Jesus, nós temos tudo. Aleluia. Em nome de Jesus. Recebe a nossa vida, Senhor. Recebe a nossa vida, em nome de Jesus. Glória a Deus, graças a Deus, aleluia. Diga para o Senhor: de Ti preciso, Senhor. 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 Aleluia, glória a Deus, glória a Deus. Aleluia, Deus. Glória a Deus. Nós precisamos dele, amém? Nós somos no seu lugar. Em nome de Jesus, estamos preparando a Deus, o seu coração, a sua atenção. Espírito e verdade. Não deixe o Senhor passar desapercebido do seu lado. O Senhor está nesse lugar. Né? O sepulcro é dele, é para Ele. Vamos dar o nosso melhor para nós, Deus. Em nome de Jesus, amém? Glória a Deus. Que o Senhor seja valorizado na nossa vida. Que o Senhor, enquanto verdadeiramente espaço no nosso coração,
na liberdade, na variação. Que Deus venha ser exaltado e honrado nesta noite, em nome de Jesus. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Que o Senhor nos traga essa consciência cada dia, Deus, de que é nós que precisamos dele. Amém? Deus, se for falar em questão de necessidade, Deus não precisa de nós. Amém? Tem uma frase que diz: Deus sem nós continua sendo Deus, mas nós sem Deus não somos nada. Né? Então, Ele não precisa, em questão de necessidade, Ele não precisa de nós. Ele nos ama, Ele nos quer, Ele nos deseja do seu lado, mas nós é que precisamos do Senhor. Amém, irmãos? Nós é que precisamos de Deus. Então, a cada dia vamos ter essa consciência, vamos buscar o Senhor mais e mais, vamos nos quebrantar diante dEle, vamos abrir nosso coração para Ele, vamos deixar Ele operar em nossas vidas, porque Ele tem procurado quem possa usar, Ele tem procurado um povo que possa se colocar diante da sua presença em favor da nação, né, do mundo, de outras pessoas, e há poucos que o Senhor tem encontrado. Tem buscado os verdadeiros adoradores, né? Se Ele busca é porque falta, é porque não são muitos, são poucos. Então vamos fazer parte desses poucos, vamos lutar, vamos batalhar, vamos crescer na graça de Deus, vamos procurar conhecer mais e mais o nosso Senhor, né, através da sua palavra, através do seu Espírito Santo. Nós vamos caminhar juntos a cada dia melhor, mais, né, buscando mais o Senhor, priorizando mais o Senhor, porque o tempo está se remindo a cada dia, o tempo próximo, aquilo que tem acontecido, né? Eu sei que você está cada dia mais perto, né? A certeza que nós temos. E cada dia que passa, o Senhor está mais próximo. E semana passada, a gente dizia que Jesus está voltando, mas nós podemos dizer, está mais perto ainda. Amém? Está mais próximo ainda, né? E a Bíblia diz assim, se o Senhor está voltando, né, que tipo de pessoas então vocês devem ser? Essa passagem que é no início. Então imagine que tipo de pessoa você deve ser nesse aguardo, nessa espera do Senhor. Cada dia, com aquele servo, o seu Senhor saiu e disse que voltaria, mas não disse quando. Eles ficavam ali atentos, esperando a qualquer momento se o Senhor voltar, de dia, de noite, de madrugada, e sempre atento ali, sempre com tudo em ordem, sempre vigiando, sempre, né, organizando tudo para que quando o seu Senhor voltasse, ele pudesse encontrar tudo em ordem, e aquele servo vigilante e pronto para servir. Mas aí diz que quando o Senhor chega, ele encontra aquele servo servindo bem, atento, com tudo em ordem. Aí diz, agora você vai se sentar, eu vou servir você, porque você foi um servo fiel, você foi um servo bom. Agora eu, Senhor, vou servir você a mesa. Então é isso que o Senhor Jesus fará com cada um daqueles que forem fiéis. Amém? Ele nos sentará na mesa e ele nos servirá em uma atitude de honrar aqueles que o honraram aqui nessa terra. Amém? Então vamos batalhar, porque Jesus está às portas. Amém? Vamos salvar cada dia, cuidar da salvação da nossa alma. Muito obrigado, irmãos, que apareceram. Esse é o momento das oportunidades. Está aberto a salvar. E quem quiser também falar do Senhor. Eu vou ir na falar. Se alguém orar. Bom dia. Igreja do Pai do Senhor Jesus, glorifico a Deus pela vida de todos os irmãos que estão aqui. E foi vocês que fizeram a vida. Deus trouxe cada um e me trouxe também. E pela graça de Deus estamos de pé a cada dia, vencendo as tribulações e temos o nosso melhor amigo, que é o Espírito Santo, que é o Consolador, para passarmos por todas as tribulações. Porque, contar rapidamente, eu trabalhei hoje até 5 da tarde e se eu fosse me deixar cair, se o Senhor não me levantasse, não estaria aqui hoje. E nem ia trazer essa palavra hoje.
Queria que os irmãos abrissem Lucas. Capítulo 21. Versículo 25. E depois vamos para o 34. Porque todos nós precisamos de libertação, de arrependimento em todas as áreas em qual o Senhor mostra na tua palavra. Assim diz a palavra do Senhor. E haverá sinais no sol e na lua, e nas estrelas, e na terra, a angústia das nações, com a perplexidade pelo bramido do mar e das ondas. Homens desmaiando de terror na expectação das coisas que sobrevirão ao mundo, porquanto os poderes do céu serão abalados. Vamos para o versículo 34. Olhai por vós mesmos, para que não aconteça que o vosso coração se carregue de gritaria e embriaguez e dos cuidados da vida, e venha sobre vós um improviso naquele dia. É um alerta muito importante para nossas vidas, né? Porque aqui também fala do arrebatamento, né? E que Jesus, o Senhor Jesus virá buscar aqueles que são obedientes à tua palavra. E é um caso que hoje o mundo, a mídia, o diabo ele não age de maneira direta contra os cristãos. Eles usam instrumentos para enganá-los, como falsos ministros, através da mídia, das revistas, da televisão, e que nós vemos muito hoje em dia, que é o sistema mundano que é anti-Deus, que mais incentiva a fazer muitos pecados contrários à palavra de Deus, como a glutonaria, que diz que, na verdade, é uma coisa que muitas vezes a gente não se preocupa muito, né? Nada mais é do que comer demais. Nada mais é do que isso. E fala que são os pecados da carne, que a gente tem que se arrepender. Então, se o pecado é que nos faz separar de Deus, que é um muro, então quer dizer, quanto mais santidade, mais estaremos mais na presença de Deus. Porque não podemos nos consagrarmos do jeito que nós quisermos. Não podemos nos santificarmos do jeito que nós quisermos. É do jeito que Deus quer, porque Ele é santo e Ele vem buscar um povo remido, lavado pelo sangue do Senhor Jesus, da cabeça aos pés, como foi dito no começo. Que possamos refletir sobre essa palavra, porque em vários lugares fala, em Gálatas fala, sobre a glutonaria e outros pecados da carne, que nos separando de Deus eternamente. Glória ao nome do Senhor. Obrigado pela oportunidade. Glórias ao Senhor, né? Por sua palavra, né? Eu quero compartilhar com meu palavra com os irmãos em 1 Pedro. No começo foi 2 Pedro, agora é 1 Pedro, capítulo 5. 1 Pedro, capítulo 5, diz assim: aos presbíteros que estão entre vós, admoesto eu, que sou também presbítero com eles, e testemunha das aflições de Cristo e participante da glória que se há de revelar. Apacentai o rebanho de Deus que está entre vós, tendo cuidado dele, não por força, mas voluntariamente, nem por torpe ganância, mas de ânimo pronto, nem cometendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo ao rebanho. E quando aparecer o sumo pastor, alcançareis a incorruptível coroa de glória. Semelhantemente vós, jovens, sede sujeitos aos anciãos, e sede todos sujeitos uns aos outros, e revestidos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Humilhar-vos, pois, debaixo do potente mão de Deus, para que a seu tempo nos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Sede sobra, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como um leão, buscando a que possa tragar,
ao qual resistir firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos no mundo. Amém? Nessa palavra ela vem exortar, né? Aqui fala aos presbíteros, né? Aos pastores, né? Mas eu tomei essa palavra para mim. Quando eu li, o Senhor fala, não é só aos pastores, né? Aos presbíteros, aos missionários, aqueles que estão com liderança, né? Sobre a igreja, mas é a todos aqueles que entregaram a sua vida a Cristo, né? Que têm caminhado no caminho de Jesus e conhecido a sua palavra, né? Ele vem admoestar aqui para que apacente o rebanho de Deus, né? Que está entre vós, né? Nós, uns com os outros, devemos capacitar uns aos outros, né? Sendo longânimos, né? Pacientes, né? Amor e temor a Deus, né? Aguardando, remindo o tempo, como o pastor falou, né? Porque os dias têm sido mal e o diabo tem andado no nosso redor, lançando seta de briga, de discussão, de desentendimento, de fofoca, de desânimo, né? Para que tudo isso venha nos tirar da presença do Senhor, né? E para que a gente não receba aqui, onde fala, né? A coroa, né? Incorruptível de glória que está preparado quando o sumo pastor, né, ele vier, que é o Senhor Jesus, amém? Né? E nós vamos tomar para nós essa palavra, né, tendo cuidado, não agir por torpecadância, não querer trazer ninguém por força, nem forçar ninguém a nada, mas por oração, por jejum, né, por roubos, né, prantos diante do Senhor, em nome de Jesus. E os jovens, né, fiquem atentos, né, àquilo que tem sido ensinado na igreja, mas ao que os pais também ensinam dentro do lar, sendo obediente, né, para que você também possa ser alcançado. E uma coisa o Senhor colocava no meu coração, está falando entre parênteses, né, dessa palavra, né, uma coisa que eu sempre falo para a Lumi, principalmente, né, que eu falo para ela, a sua salvação, minha filha, ela é individual. A mãe não pode salvar você, né? O que eu posso fazer é orar e jejuar pela sua vida, mas você, diante do Senhor, né, todos os dias tem que haver súplica diante do Senhor, joelho dobrado, tem que haver o jejum, tem que haver uma vida de consagração, e eu cobro isso em casa, né? E ensino, e faço junto. E também o Senhor falava, né? Vigiem pelos seus filhos, né? Pelos jovens, eles não estão vigilantes, amém? E o Senhor não quer que ninguém se perca, como ele falou no começo, ele quer que todos venham se alcançar. Por isso ele tem sido longânimo, e essa longanimidade tem sido por salvação, porque se ele viesse a qualquer hora, nossos filhos e até nós mesmos ficavam, né? Então que a gente venha orar e jejuar por cada um deles, né? Para que o Senhor venha alcançar cada dia o coração deles, em nome de Jesus, amém? Eu deixo essa palavra, né? E o Senhor me falará melhor. Eu passo as ofertas em nome de Jesus. Amém. Pai do Senhor, vamos ofertar o Senhor, amém? Quero deixar aqui para os irmãos a passagem em Lucas 5. Senhor, ele é fiel. Lucas 5. Do 4 em diante. Amém? Diz assim: e quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. E respondendo Simão, disse: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas porque mandas, lançarei a rede. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes, e rompia-se-lhes a rede. E fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro barco, para que fossem ajudar. E foram cheias ambos os barcos, de maneira tal que quase iam a pique. E vendo isso, Simão Pedro prostrou aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta-te de mim, porque sou um homem pecador. Amém? Diz que o espanto, né, tomou conta da vida de Pedro. E essa passagem a gente vê daqui que Jesus ele já tinha pregado, tinha ensinado
Mas Jesus, ele sabia que aquelas pessoas ali também necessitavam, né, da parte material. Jesus, ele tem olhado, né, para o seu povo e sabe das nossas necessidades, sabe das nossas dificuldades. E aqui o Senhor, ele deu uma palavra, né, ele disse, olha, vai lá e lança de novo as redes. E eu creio que nós temos procurado obedecer essa palavra que o Senhor tem nos dado, né, de ofertar, de sermos dizimistas, fiéis ao Senhor. E eu creio que se nós continuarmos perseverando, continuarmos obedecendo ao Senhor naquilo que Ele tem falado, eu creio que também esse milagre, essa bênção, essa provisão vai acontecer também na nossa vida, porque nós servimos ao mesmo Deus. E Ele sabe que, assim como Pedro necessitava, né, dos recursos financeiros, nós e a nossa casa também necessita, né, a casa do Senhor. E o milagre do Senhor foi tão grande na vida de Pedro, na vida daqueles pescadores, que eles puderam compartilhar, né, com aqueles que estavam no outro barco. Eu creio que o Senhor vai nos levantar nesses dias, né, nos dar provisão para que nós possamos também ajudar aqueles que estiverem necessitados, aqueles que estiverem precisando, né, que o Senhor possa nos ajudar, que o Senhor possa liberar essa palavra também para a nossa vida nessa noite. Deus sabe das dificuldades, né, que o Jacó tem passado, das dificuldades que o Caixá tem passado, né, de tudo que nós temos passado nessa terra, que já não é tão boa como antigamente, mas o nosso Deus, ele é o mesmo Deus de Pedro, é o mesmo Deus que sabe, né, onde está o cardume do peixe. E nessa noite o Senhor, por causa da nossa obediência, também possa nos abençoar nessa noite, em nome de Jesus, né? Confie no Senhor, confie, né, na oração que nós fazemos aqui, quando nós buscamos a bênção da nossa vida material. Eu contei aqui terça-feira, né, com os irmãos, que eu ia dar o testemunho no domingo, mas graças a Deus os irmãos testemunharam bastante no domingo, né, tiveram bastante palavras para compartilhar. E é um dia, né, que nós oramos aqui rapidamente, né, na hora da oferta, que eu senti no coração de estar orando, né, para que o Senhor pudesse fazer com que as pessoas que devessem a gente pagasse. E eu tinha, né, uma dívida, uma pessoa que me devia já fazia quase um ano. Eu já ia fazer um ano, né, que a pessoa não me pagava. E eu lembrei na sexta-feira, eu falei, Senhor, a gente orou aquele dia lá, né, abençoa a vida dessa pessoa para que ele possa me pagar. E quando foi no sábado, irmãos, o Senhor abençoou e essa pessoa veio me pagar. Então creia, né, o Senhor é fiel, se nós somos fiéis ao Senhor, Ele pode mover os céus e a terra, né, no nosso favor. Então creia, Deus sabe da nossa necessidade. Então agora é hora de nós mostrarmos a nossa fidelidade ao Senhor. E é hora de nós clamarmos a Deus pela provisão do Senhor, porque esse lugar necessita, né, das ofertas, esse lugar é sustentado por nós, por nossa causa, né, por nós, pelas nossas ofertas que nós apresentamos aqui, tudo passa pela nossa mão. Então que o Senhor possa nos abençoar, que o Senhor possa nos fazer prosperar, e que muito nós possamos fazer em prol do reino de Deus, através desse lugar, através de cada oferta aqui, através da prosperidade, da bênção do Senhor sobre a nossa vida. Então oferte ao Senhor com alegria, em nome de Jesus. Apresente sua oferta aí ao Senhor. Se você necessita, né, de uma bênção na sua vida financeira, vamos clamar nessa hora em nome de Jesus, para que o Senhor abra as janelas dos céus e derrame a sua bênção sobre nós. Amém, Senhor Deus poderoso. Pai, em nome de Jesus, Senhor, nós apresentamos a Ti, Senhor, a nossa oferta, o nosso dízimo, Pai, crendo, Senhor, na Tua palavra, Senhor, declarando a nossa fidelidade, Senhor, a Ti.
Nós queremos consagrar, Senhor, a nossa vida financeira, Senhor, a Ti, ó Deus. Vai repreendendo, Senhor, o devorador. Vai repreendendo, Senhor, tudo aquilo que vem trazer atrapalho, Senhor, na vida financeira do Teu povo. Senhor, acordando o Teu sangue, Senhor, e nós não aceitamos, ó Deus, que o inimigo venha atrapalhar, Senhor, a nossa vida material. Assim como o Senhor conheceu, Senhor, a necessidade, ó Deus, de Pedro ali naquele dia. Tu conhece, Senhor, a necessidade, Senhor, de cada um dos Teus servos, Senhor, aqui nesse lugar. Vai tirando, Senhor, todos os impedimentos, Senhor, vai tirando os embaraços, Senhor, da vida financeira do Teu povo. Pai, abre as janelas do céu, Senhor, derrama da Tua bênção, derrama, Senhor, da Tua provisão, da Tua prosperidade, Senhor, sobre a vida de cada um. Que o povo, ó Deus, tem sido fiel, que eles possam contemplar, Senhor, também o milagre, que eles possam, Senhor, também contemplar, Senhor, a Tua provisão, o Teu cuidado, Senhor, a Tua fidelidade, ó Pai, na vida financeira. Em nome de Jesus, Senhor, vai quebrando, Senhor, toda seta maligna, Senhor, em nome de Jesus. Que aqueles, Senhor, que nos devem, Senhor, que eles paguem, Senhor, que o Senhor possa abençoar aquilo que nós colocamos, Senhor, na nossa mão. Nós não aceitamos, Senhor, repreende, ó Deus, porque é a Tua palavra, Senhor, que nos garante, Senhor, que se nós formos fiéis a Ti, o Senhor irá nos abençoar, Senhor, de uma maneira grande. E nós cremos, Senhor, que muitas vidas serão abençoadas, Senhor, pela prosperidade, ó Deus, da vida, Senhor, dos Teus servos desse lugar. Nós queremos, Senhor, ajudar missões, nós queremos, Senhor, ajudar, Senhor, vidas que estão aí fora precisando, Senhor, de um alimento, Pai. Então abençoa, Senhor, a nossa vida, que nada falte, Senhor, ao Teu povo. Ajuda-nos, Senhor, a pagar as nossas dívidas. Senhor, que o Teu povo não venha ser envergonhado. Senhor, verdadeiramente o Teu povo venha ser cabeça, Senhor, e não cauda. Oh, Senhor, que a bênção siga, Senhor, cada um dos Teus servos que tem sido fiéis, Senhor, à Tua palavra, Senhor, e na Tua palavra, Deus, que nós cremos, Senhor, nós confiamos na bênção, na prosperidade que vem do Senhor. Oh, Pai, em nome de Jesus, cada sonho, cada projeto, cada plano, Senhor, do Teu povo, que possa, Senhor, abençoar, Senhor, para que se realize para a glória do Teu nome, Senhor, em nome de Jesus. Que a Tua casa seja uma casa próspera, que o Teu povo seja um povo abençoado, Senhor, e abençoador, para a glória do Teu nome. Recebe a nossa oferta, recebe, Senhor, um pouco daquilo que o Senhor tem nos dado. Nós Te agradecemos, nós Te louvamos, Te glorificamos, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito na nossa vida e por tudo que o Senhor fará. E mais uma vez nessa noite nós tomamos posse, ó Deus, da bênção do Senhor para a nossa vida financeira, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, em nome de Jesus, Senhor, que uma bênção também para a sua vida financeira, amém? Continue crendo, Deus, Ele não se esqueceu, e os nossos sonhos, nossos projetos, né, aquilo que nós desejamos ainda, que o Senhor possa nos dar força, nos ajudar e abençoar onde nós colocarmos a nossa mão, para que nós possamos conquistar, e o nome do Senhor ser glorificado, em nome de Jesus. Amém. Amém, glória a Deus. Vamos meditar na palavra do Senhor, irmão, nesta hora. Abra sua Bíblia em Jó, capítulo 1. Antes de Salmos, Jó, capítulo 1, versículo 6 ao versículo 8. Jó, capítulo 1, 6 ao 8. Jó capítulo 1, 6 a 8. Quem tem ouvidos ouça, o Espírito de Deus diz a seu povo, a sua igreja. Deus possa visitar cada um que está aqui hoje. Mais uma semana, a família do Diácono Serra está todos eles gripados, muito forte. Então o médico recomendou ficar em casa para não passar para as outras pessoas, né? Então Deus possa abençoar. Que o Senhor visite agora e possa estar dando saúde a cada um dos irmãos que estão enfermos em nome de Jesus. Jó capítulo 1, versículos 6 a 8. Minha garganta está bem também, nariz entupido.
Mas nós vamos levar a palavra do Senhor no nome de Jesus. A palavra de Deus nos diz assim, a versão mais tradicional, João 1, do 6 ao 8. E vindo um dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então o Senhor disse a Satanás: de onde vens? Satanás respondeu ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. E disse o Senhor a Satanás: observaste tu a meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem sincero, reto, temente a Deus e que desvia-se do mal. Vamos fazer uma oração. Senhor nosso Deus, estamos aqui na Tua presença, Senhor. Nesta hora queremos receber, Pai, a Tua palavra. Fala aos nossos corações. Deus, somente a Tua voz se ouça, Senhor. Deus, que a nossa atenção, Deus, esteja voltada a Ti nesta hora, para podermos ouvir e receber aquilo que o Senhor tem preparado para nós nesta noite aqui neste lugar, Pai. Neste momento, talvez, Senhor, possamos dizer o principal, meu Deus, de cada culto, Senhor. O momento da Tua palavra santa. Fala em cada coração, ó Deus, edifica cada vida, transforma. Faz a Tua obra, Senhor, através desta palavra nesta noite. Estamos no culto, Senhor, designado culto de libertação. Que o Senhor tenha toda a liberdade, meu Deus, para estar desde o começo deste culto, e muito mais agora através da Tua palavra, moldando, mudando, dilapidando a nossa vida, Senhor, nos tornando, Senhor, conforme o Teu querer e a Tua vontade. Para a glória do Teu santo nome, repreendemos todo espírito contrário, toda voz contrária, cessa nesta hora. Somente, meu Deus, a voz do Teu Espírito seja ouvida neste lugar. Nós oramos, Pai, cremos na Tua palavra, recebemos com alegria e te agradecemos desde já, no nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Não pode tomar o seu lugar. Esteja atento à palavra do Senhor em nome de Jesus. Eu sei que todos os irmãos aqui já leram o livro de Jó, já conhecem muito bem essa palavra. Muita gente até gosta muito desse livro, não porque Jó sofreu, se alegra com o sofrimento de Jó, mas porque parece muito com o que muita gente passa, né? As pessoas se identificam muito por causa do sofrimento, não os mesmos sofrimentos às vezes, mas às vezes um ou outro lado, às vezes pessoas que perderam filhos, pessoas que estão passando por tribulações, pessoas que têm perdido bens, que têm perdido coisas, pessoas com problema no casamento, né? Quem te ajuda a mandar ter conta lá? Não sabe aí, não. Pessoas com problema no seu casamento, pessoas com problema diversos. Assim como o Jó passou. E ele vai passar tudo de uma vez. Ele não vai passar uma vez, daqui a pouco outro. Então, esse livro é um livro que as pessoas se identificam muito por causa das coisas que ele sofreu. As pessoas encontram alento, encontram palavras de força, né, através da sua força no meio daquelas dificuldades. Mas uma coisa que me chamou a atenção esses dias, quando eu estava lendo essa palavra, que Deus colocou no meu coração de trazer para os irmãos também. Né? Nós vemos, irmãos, que ele morava em Luz. Esse provavelmente teria sido um homem que viveu antes de muitos homens na Bíblia, lá no tempo de Abraão, né? Ele viveu, a história dele era tão passada, tão conhecida, por causa do que aconteceu, pelo que Deus fez, pelo que o diabo fez também com ele, na sua permissão de Deus. Isso foi passando e Deus ele manda registrar, talvez, o seu escritor, né? Seja Moisés, ou um daqueles do passado. E ele foi registrado aqui como uma palavra inspirada pelo Senhor, justamente porque Deus nos fala muito através desse livro, não uma coisa só. Deus fala muita coisa, né? Cada vez que você lê, em uma parte ou em outra, Deus sempre fala ao nosso coração através dessa história e da vida desse homem. E a Bíblia diz aqui que esse homem é um homem muito rico, esse é o homem mais rico do Oriente na sua época, naquela região de Uz, um lugar onde havia muita idolatria, né? E muito culto pagão, muita gente dobrando diante de muitos deuses. Mas a Bíblia diz que Jó, por mais que fosse um homem muito rico, ele manteve o seu coração fiel ao Senhor. Ele amava a Deus.
ele era fiel a Deus, ele honrava a Deus, ele buscava a Deus verdadeiro. Ele não se dobrava diante de outros deuses, ou do sol, ou da lua, como as pessoas costumavam fazer no seu tempo. Ele honrava o Senhor, ele amava a Deus, ele procurava um relacionamento com Deus cada vez mais próximo, mais profundo, mais fiel da sua parte também. Né? Esse homem, de repente, é acometido por toda sorte de males. Isso porque a Bíblia diz que o diabo vai comparecer diante de Deus, não sei como, não quero adivinhar, a Bíblia não dá detalhes sobre isso, né? Quando os filhos de Deus, que no caso aqui são anjos que talvez tenham responsabilidade sobre os lugares da terra, sobre pessoas, e vão prestar conta diante do Senhor, vem e aparece Satanás também. E não é ninguém que vai falar sobre Jó, o próprio Deus. Né? E Satanás, Deus pergunta, e Satanás responde, Deus pergunta, de onde você vem? E ele diz, eu venho de pular pelo mundo, de rodear o mundo e lá por ele. Né? Sempre espreitando pessoas, passando por antigas casas, né? Porque a Bíblia diz que o espírito maligno, de tempo em tempo, ele volta para ver como é que está a antiga casa dele. Então, o próprio Satanás, ou algum demônio enviado por ele, de tempo em tempo estão passando a nossa vida para ver como é que ele está. Se ela está ocupada pela presença de Deus, pelo Espírito de Deus, ou se ela está vazia. E se ela estiver vazia, com certeza ele vai fazer como Jesus mesmo disse. Ele volta, ele entra naquela casa, ele traz mais 7 demônios junto com ele, e o último estado daquela pessoa se torna pior do que o primeiro, pelo menos 8 vezes mais. E a Bíblia diz que vai acontecer esse fato aqui. E o próprio Deus dá testemunho de Jó. Não foi nenhuma pessoa, irmãos, que deu testemunho de Jó, que falou quem Jó era, né? Como Jó procedia, como ele vivia. Foi o próprio Deus. E isso diante de Satanás. E quem vai fazer aquele desafio com o diabo é o próprio Deus. Não foi Satanás quem sugeriu, foi o próprio Deus. Quem coloca Jó como se fosse ali o seu advogado, como se fosse a sua testemunha fiel. E vai lançar fé em Jó. Né? Ele vai permitir que o diabo faça coisas terríveis com Jó, mas acreditando que Jó se manteria fiel ao conhecer o coração de Jó. Pelo Samuel capítulo 16, a Bíblia diz que Deus não vê como vê o homem. O homem vê a aparência, mas Deus vê o coração. O que está dentro da nossa alma, não o coração de carne que usa no peito, mas a alma da pessoa, a essência da pessoa. Deus conhece o que está dentro de nós. Por isso que muita gente fala, mas Deus, Jesus mesmo, quando esteve aqui, a Bíblia diz que muita gente dizia, eu te seguirei, Senhor. Eu irei contigo onde tu fores. Eu vou deixar as coisas para te seguir. E Jesus não confiava neles, porque a Bíblia diz que Jesus conhecia os seus corações. O Espírito Santo revelava o que na verdade estava dentro do coração daquelas pessoas. Judas ou qualquer dos discípulos nunca enganaram Jesus em nada de errado que eles eram, que eles faziam, porque Jesus conhecia o coração deles. Jesus sabia, antes de Judas cair, ele sabia o que Judas estava para fazer. Né? Ele sabia que Satanás havia entrado no seu coração. Ele sabia que Judas estava indignado porque Jesus rejeitou ser levantado como Messias pelas pessoas, pelo menos umas 2 ou 3 vezes. Judas tinha uma motivação errada no seu coração. E Jesus sabia, né? Mas Jesus sabia que algo tinha que acontecer, e aquilo aconteceu como foi profetizado, foi escrito. E Deus conhecia muito bem o coração de Jó. E Deus deu testemunho de Jó. E Deus vai falar em respeito a Jó. Né? Ao próprio Satanás. Você tem visto o meu servo Jó nas suas andanças, nas suas perambulanças sobre a terra. E Deus vai dizer assim a respeito de Jó: não há ninguém na terra como ele. É Deus falando em relação a Jó. Já imaginou Deus chegar diante de alguém, diante do próprio Satanás, e dizer em relação a você, esse meu servo, essa minha serva, não há ninguém como ele. Ele é diferente, ele é especial no seu tempo, na sua época e na sua maneira de se relacionar comigo. E Deus diz assim 4 coisas importantes em relação a Jó, que se para Deus é importante, pode ser também buscado por nós, né? Pode ser desenvolvido na nossa vida. Porque assim como Jó desenvolvia isso, praticava isso, de coração espontâneo, de livre vontade, sem imposição de Deus, não era porque Deus o prosperava, abençoava, cuidava dele. Ele tinha isso no seu coração, independentemente do que Deus fazia.
ou do que Deus dava para ele. Isso era algo do coração de Jó em relação a Deus. E Deus diz assim em relação a Jó: ninguém há na terra semelhante a ele. Ele é um homem sincero, ele é um homem reto, ele é um homem temente a Deus e ele desvia-se do mal. E eu chamo a atenção dos irmãos para essa última coisa, né? Essa última característica de Jó, que Deus fala em relação a ele, que foi que me chamou a atenção essa palavra. As 4 coisas são muito importantes, mas Deus me chamou a atenção em relação a essa 4ª coisa, essa 4ª característica de Jó, que é algo que Deus ele requer na nossa vida nesses dias. Né? Se nós queremos relacionar com Deus, nós queremos ter mais de Deus, nós queremos fazer mais para Deus, contar mais com as coisas de Deus, Deus ele procura isso na nossa vida hoje, em especial. Então a primeira coisa, Jó, ele era, conforme o próprio Deus diz em relação a ele era um homem sincero. Em outra versão diz, ele era um homem irrepreensível. Né? Ele era um homem que, quando você olhar para ele, se examinar a sua vida, não havia nada para se questionar. Não havia nada para se dizer, ele é um homem, é certo nisso, aquilo, mas nisso aqui ele é errado. Não, ele era um homem completamente irrepreensível diante de Deus e diante dos homens também. Não quer dizer que Jó não tivesse pecado. Ele mesmo, durante o seu livro, vai assumir que pecava, mas ele tinha um coração, conforme Deus diz, que era irrepreensível e que era temente, que era reto por isso. Porque quando ele pecava, ele reconhecia o seu erro. Ele fazia questão de logo reconhecer o seu erro, de logo buscar o perdão de Deus na sua vida, para não estar maculado, para não estar sujo diante do Senhor. Então, era isso que Deus olhava em Jó em relação à sua integridade, à sua retidão, ao seu temor, que agradava muito em Deus. Quando ele errava, logo ele reconhecia o seu erro e buscava o perdão do Senhor. Buscava ser purificado, buscava ser limpo do seu erro, para que aquela mancha espiritual não manchasse a sua comunhão com o Senhor, não afastasse do Senhor. Porque Deus, irmãos, não se afasta de ninguém. Deus não se afasta da humanidade. Deus não se afasta do homem. O homem é quem se afasta de Deus. O homem é quem constrói muros de separação entre ele e Deus. Deus está sempre no seu mesmo lugar. O desejo de Deus é se aproximar, é de estar ali sempre e dar acesso às pessoas a ele. Mas o que acontece é que o pecado, a condenação, as impurezas, as sujeiras, as transgressões nos afastam do Senhor. Nós é que somos levados para longe de Deus. Deus ele está sempre no seu lugar. Deus ele não sai, ele não se afasta. O pecado não assusta Deus, não afugenta Deus de ninguém. O pecado faz com que nós venhamos afastar do Senhor, porque ele é santo. O pecado é impureza, então a impureza vai nos colocando longe de Deus. E quanto mais impureza, mais pecado, mais sujeira, mais longe a pessoa fica do Senhor. Mas Jó era um homem irrepreensível, ou seja, ele estava bem próximo de Deus. Ele não conhecia Deus assim de uma forma como ele veio conhecer, tão especial no seu tempo, que talvez só ele tinha tido essa experiência com Deus, e depois lá na frente dele Abraão. Ele veio conhecer Deus de uma forma muito pessoal, de uma forma que Deus veio falar com ele ali boca a boca, face a face também. Onde Deus falou profundamente com ele, coisas que não havia falado com ninguém, depois de terminar toda essa obra que ele teve que fazer através da vida de Jó. Mas Jó já tinha uma comunhão, uma intimidade muito forte com Deus, por causa da sua maneira de proceder. Por ser um homem, como diz aqui nessa versão, um homem sincero, um homem irrepreensível. Ele também era íntegro, ele era inteiro, ele era reto, ele se entregava totalmente ao Senhor, ele era todo de Deus, ele não era dividido, ele não servia a Deus 99% e alguma outra coisa 1%, ele era íntegro, ele era inteiramente de Deus, ele era inteiramente consagrado ao Senhor de uma forma muito especial. Ele era um homem que tinha o temor de Deus no seu coração. Nós temos visto que o temor a Deus tem se perdido no meio da igreja, o temor a Deus tem se perdido na vida das pessoas. As pessoas tratam Deus como fosse um qualquer, como se fosse um homem, como se fosse uma pessoa de uma certa importância, mas não Deus, E leva o nome de Deus em vão, e faz piadas com o nome de Deus, e faz chacota com Deus, como esse povo aí, onde teve aquele atentado na França, fazem coisas sujas
usando o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vão lá, quando fazem com os islâmicos, eles vão lá e matam, explodem, fazem o que fizeram. O cristão não é desse jeito aí, porque ele sabe que o juiz é Deus. Aquelas pessoas pagariam diante do Senhor e seriam julgadas pelo Senhor no dia certo. Mas você vê que o temor a Deus tem sido perdido. Você hoje fala que Jesus vai voltar, as pessoas fazem brincadeira, fazem chacota, porque dizem, eu já ouvi isso há 20, 30 anos atrás. Ele não vai voltar não, você está iludido, você está esperando uma coisa que nunca vai acontecer. Porque se fosse acontecer, já teria acontecido. E muita gente dentro da igreja hoje também, às vezes se fala, se comenta, se lê uma palavra, e os crentes fazem como o japonês, shirantaô, dão de ombro, simplesmente assim, bobeira, eu quero ouvir outra coisa, não quero mais ouvir sobre isso, porque isso não vai acontecer. No coração da pessoa, ela tem planos para muitos anos ainda, porque ela não acredita que a qualquer momento Jesus voltará, que a qualquer momento a igreja será arrebatada para se encontrar com o Senhor nos lares, e então os 7 anos de tribulação, grande tribulação, se darão início a que Cristo dominará sobre a terra. As pessoas já não estão acreditando mais nisso, mas cada vez os sinais são mais claros, se intensificam cada vez mais. O homem tem livre-arbítrio, o homem tem buscado a viver a sua vida como quer, porque Deus tem liberdade para isso. Não vai lá e mata, porque ele tem livre-arbítrio para isso. E um dia ele vai pagar diante de Deus o que ele escolheu fazer. Aí o outro vai lá, é amordaçado, não nega o nome de Jesus, leva um tiro na cabeça, depois é jogado dentro de um buraco lá numa montanha. Por quê? Porque ele tinha livre-arbítrio também para ser fiel a Jesus, para ser martirizado, para ser morto por amor a Jesus. E um dia ser glorificado e ter a sua vida eterna. Então, isso é o que Deus deu como liberdade de escolher e depois receber a justa medida em relação a isso. É por isso que tem um ditado que diz: você pode escolher o que planta, mas não pode reclamar depois do que colhe. Porque o plantio você resolve plantar, decide a semente que você quer plantar, mas a colheita, ela vai ser a colheita do que você plantou e não pode ser outra coisa. Então nós temos que plantar a coisa certa, para colher a coisa certa, a coisa boa também para a nossa vida. Mas essa quarta coisa aqui, irmãos, é que mais me chamou a atenção nessa palavra. É um homem que desviava-se do mal. Essa versão diz: é um homem que evitava o mal. O mal é o que? O pecado. As coisas erradas, as coisas que contradizem a vontade de Deus. Então você vê, num tempo que nem talvez ainda havia lei, nem havia ainda uma lei prescrita por Deus, mas ele já tinha no seu coração o que diz lá em Romanos capítulo 2. A Bíblia diz que em cada ser humano Deus colocou a lei da consciência. O ser humano ele pode não saber exatamente a palavra de Deus, os livros da Bíblia, as leis de Moisés, as leis do Novo Testamento, as leis chamadas lei da graça, mas o homem, ele recebeu consciência. Ele sabe o que é certo e errado, no geral. Ele sabe. Se ele faz, ele sabe. Algo alerta dentro dele, dizendo se é errado. Ele sabe. Ninguém é inocente. Se eu não for um ser humano que tenha um problema mental, que sempre seja uma criança durante a vida inteira, um índio, pode ser um índio, lá na selva, ele sabe o que é certo e errado, porque Deus colocou dentro dele a lei da consciência. Então ele sabe. Então nós sabemos, por mais que a pessoa não conheça a palavra de Deus, a pessoa sabe o que é certo e errado. Ela sabe o que é bom e o que é ruim. E Deus tem colocado isso em nós. Então Jó sabia muito mais, porque Jó, no seu relacionamento com Deus ele fazia mais sensível ainda para aquilo que agradava a Deus e para aquilo que desagradava a Deus. E ele fazia o quê? Ele escolhia se desviar. A Bíblia diz que ele prestava atenção, é como se ele fosse uma pessoa vigilante, que todo o tempo estivesse ligado, pensando e preocupado. Será que isso não desagrada a Deus? Será que isso não fere bem a comunhão com Deus? Será que isso não entristece a Deus? Será que isso aqui não vai fazer com que eu me afaste de Deus? Então ele vivia preocupado com isso. Ele não vivia neurótico, mas ele tinha essa preocupação, ele tinha essa vigilância, ele tinha esse alerta na vida dele. Ele desviava, mas não era Deus que desviava ele do mal. Não era Deus que ficava ali sempre cuidando dele como uma criancinha que não entende as coisas. Não, ele escolheu desviar-se do mal. Ele evitava o mal, ele não andava nos caminhos dos homens
que os homens achavam normal, né? Nas coisas erradas, enganosas, nas coisas, como ele vai dizer lá no capítulo 31 do livro dele. Ele escolheu desviar-se porque ele tinha um temor no coração, porque ele era reto diante de Deus, porque ele queria ser um irreconhecível. Na verdade, a base das outras qualidades dele é essa. Essa é a base, né? Ele desviava-se do mal, aí isso era revertido em temor a Deus, em retidão, em integridade, em irrepreensibilidade diante do Senhor. E Deus se agradava de Jó. Então, isso é muito importante para a nossa vida hoje, irmãos. Por quê? Porque cada vez o mal tem sido maior, cada vez as contaminações são maiores, cada vez o pecado cresce, cada vez há mais oportunidades e chances de errar. Se naquele tempo já existiam muitos males, do qual Jó tinha que estar sempre se desviando, imagina agora, imagina hoje, no tempo que nós estamos vivendo, no tempo da promiscuidade, no tempo em que tudo está liberado, no tempo em que ninguém é de ninguém, no tempo em que o homossexualismo é normal, o lesbianismo é aceito e é bonito, até dentro da igreja às vezes. Imagina agora, irmãos, quantos males há para nós termos que nos desviar todos os dias, e durante o dia muitas e muitas vezes. Males dos olhos, males dos ouvidos, males dos lábios, males dos sentimentos, dos pensamentos, das ações. Quantos e quantos males há, irmãos, no mundo hoje? Você não precisa viver neurótico, como eu disse, mas tem que estar atento. Jesus mesmo falou, vigia, ora, todo tempo esteja orando, toma cuidado, seja simples como uma pomba, mas, como é que ele disse ali? Astuto não simples como a pomba, mas, Jesus, fugiu a palavra agora, não é astuto, né? É prudente, ele diz essa palavra, ele diz assim, seja simples como uma pomba, né? na sua simplicidade, na sua humildade, mas seja prudente como a serpente. Então, se há uma coisa boa que a gente pode tirar até da serpente, é a prudência dela. Você vê que a serpente é sempre atenta, sempre ali. Na verdade, a serpente ela não mexe com ninguém. Ela está lá na região dela, no terreno dela, mas se alguém chega perto, ela fica ali, ela já sabe de longe quando tem alguém chegando. E se entrar no espaço dela, meu filho, ele pode se preparar para levar picada. Ela está ali, atenta, alerta, quietinha, e quando chega perto, ela já lança o veneno. Tem serpente que lança o veneno de longe, né? Tem serpente que lança o veneno nas vistas. Tem serpente como aquela que tem um chocalhozinho, né? Como é que é o nome dela? Cascavel. Aquela lá, quando você chega no terreno dela, que você invade, que ela começa a correr atrás de você, correr, né? Não sei nem como é que fala, rastejar, ela começa, pode ter perna para quem te quer, pode correr, porque se ela conseguir pegar, ela vai morrer. Então é uma serpente que ela persegue a pessoa. Então, ela está lá quieta no lugar dela, mas sempre vigilante, sempre atento, parece um radar, sempre vendo tudo que se aproxima. Então, é uma coisa boa que a gente pode tirar da serpente, ser prudente, né? E muita gente tem andado aí, a gente às vezes acostuma tanto com a liberdade, com a paz, com a tranquilidade do Japão, ele fica meio bobo às vezes, né? Chega no Brasil, aí a pessoa pensa que o Brasil é o Japão, tudo tranquilo, sossegado, daqui a pouco quando ele olha, ele não tem mais mala, não tem mais mochila, e se ele não tiver cuidado, ele não tem nenhuma roupa mais no corpo. Já tiraram sem ele perceber, né? Porque ele fica bobo, fica muito pomba, né? Fica muito pomba, né? E não tem mais o lado da prudência da serpente. Muito simples, muito desatento. Quando a fé, ela vai até os filhos. Porque no aeroporto do Brasil, em São Paulo, o povo roubando até as crianças das pessoas, né? E quando ele vai ver, não tem mais nada. Aí vamos dizer para ele, meu filho, você chegou no Brasil. Você já devia ter vindo atento desde lá. Já devia ter vindo esperto desde lá do Japão. Então, a gente tem que estar alerta. Há muita coisa má a ser evitada, né? Esse mal aqui, irmãos, essa palavra evitar o mal, aqui tem tanta coisa dentro disso, que se a gente for ver, a Bíblia vai mostrar muita coisa, mas ainda muito mais. É quando você vê Paulo falando lá em Gálatas sobre o fruto, as práticas da carne, ele vai falar sobre muitas coisas, mas ele vai dizer, olha, coisas semelhantes a essa. E coisas semelhantes a essa. Ele vai deixar uma coisa lá em aberto, dizendo assim, olha, isso aqui é o que a gente conhece agora. Mas muita coisa mais surgirá semelhante a essa, e pior do que essa. Então ele deixa em aberto, ele não limita as obras da carne só naquilo lá. Ele vai dizer coisas semelhantes a essas. Então
Então ele está dizendo assim, tem muito mais que vai aparecer. É por isso que lá não está dizendo assim, não beba no 51, não vá para o carnaval, não faça isso, aquilo, porque não tinha, mas ele deixa aberto assim, coisas semelhantes a essas, né, obras da carne. Então, nós temos que estar atentos, nós temos que estar alerta. Nem sempre a gente vai ter um irmão lá para alertar, nem sempre vai estar o pastor junto, ou nem sempre também ninguém vai estar olhando o pastor toda hora, ele tem que tomar cuidado da vida dele, o obreiro, seja quem for. E o que mais a gente vê por aí é o obreiro fazendo coisa errada, pecando, adulterando, roubando, fazendo tanta coisa que tem trazido cada vez escândalo para o evangelho no tempo que nós estamos vivendo. Então, sabe por quê? Porque não está vigiando, porque não está tendo cuidado, não está procurando evitar o mal, está abraçando o mal. O mal vem ali, está dando braço dado com o mal. Né? E daqui a pouco a consequência desse mal vai detonar a vida dele, vai ser aberto para todos. E ele vai ser envergonhado diante das pessoas, sendo que antes tinha uma visão de uma pessoa honrada pelas pessoas e por Deus. Mas nós temos que tomar cuidado, né? Para você ver como Jó era cuidadoso. Jó, ele tinha 7 filhos e 3 filhas. Pelo que a Bíblia diz, pelo que a Bíblia mostra aqui, provavelmente eles não fossem casados. Eles foram tão ensinados por Jó que eles talvez vivessem ali todos em comunidade, todos juntos, perto uns dos outros, cada um tinha sua casa, mas eram bancados pelo seu pai e viviam próximos. E a Bíblia diz que eles eram festeiros. E eles festejavam, de repente, não faziam uma festa, convidavam todos os irmãos para ir naquela festa na casa dele. Aí tinha comida, comilança, bebiam, comiam, brincavam. E nessa época eles até acabavam tomando bebidas alcoólicas. E chegava um momento que talvez eles acabavam pecando em alguma coisa, ou no excesso, ou nas palavras. E a Bíblia diz que Jó permitia que eles eram adultos já, e Jó permitia que eles vivessem a sua vida como jovens daquela época. Mas depois da festança, às vezes uma semana de festa, aí Jó, um dia, uma hora, chegava com eles e acabou a festa. Agora, todos vocês vão acordar 4 horas da manhã, 5 horas da manhã, e todos vocês vão, juntamente comigo, nós vamos sacrificar diante do Senhor, e nós vamos pedir perdão a Deus, porque pode ser que em pensamento vocês tenham pecado contra o Senhor, e vocês agora têm que ir lá sacrificar o Senhor junto comigo, para que Deus possa perdoar todo o excesso que vocês possam ter praticado, tudo de errado, qualquer palavra, qualquer pensamento. Então, Jó, ele não ficava ali 24 horas no pé dos seus filhos, porque já não era mais possível, mas ele, como tinha ainda a liderança, ele fazia os seus filhos fazerem dessa forma. Por tão grande que era o cuidado que ele tinha em relação a se evitar o mal diante do Senhor. Mas se o mal aconteceu, então vamos consagrar, vamos sacrificar, vamos pedir perdão, vamos buscar o favor do Senhor, para que Ele não se volte contra nós. Amém, irmãos? Então, nós temos que estar atentos sempre, temos que estar vigilantes sempre diante do Senhor. Mas, de repente, a Bíblia diz que o mal veio sobre a vida desse homem, né? Satanás vem ali com aquele mal todo sobre a vida dele, tira tudo o que ele tinha. E o pior, não era nem os seus bens, são os seus 10 filhos. 7 filhos e 3 filhas. Porque as pessoas enfatizam sempre mais as coisas, sempre os bens. O povo mais rico do Oriente tinha tantos animais. Eu nem olho para isso, irmãos, porque isso é nada diante de 10 filhos mortos no mesmo dia. Né? As coisas se conquistam novamente, mas e os 10 filhos? Você imaginou a pessoa perder os 10 filhos no mesmo dia? Já é terrível. Imagina perder 10. 10 filhos já adultos, 10 filhos que dedicou toda aquela vida dele para criar, para educar, para ensinar as coisas de Deus, e agora o vento vem, e aquele mensageiro que restou ainda disse que foi um vento, como ele disse aqui, o mensageiro veio dizer a João 2, Jesus, versículo 18. Enquanto ele ainda estava falando, chegou ainda outro mensageiro e disse: seus filhos e suas filhas estavam num banquete, comendo e bebendo vinho na casa do irmão mais velho, quando de repente um vento muito forte veio do deserto e atingiu os 4 cantos da casa e desabou. Eles morreram e eu fui o único que escapou para lhe contar. Então, aquele mensageiro vem e diz: olha,
do nada, não estava acontecendo nada. Mas de repente o vento começou a soprar, veio da direção do deserto, deu sobre a casa caiu, e todos os que estavam dentro, os filhos, inclusive empregados, servos, morreram, só um sobrou para trazer a notícia. Imagina a situação de Jó, enterrando os seus 10 filhos no mesmo dia. O homem era para ter ficado louco, era para ter perdido o juízo completamente. Mas a Bíblia diz que, mesmo diante de tudo isso, ele diz no versículo 20: nu saí do ventre da minha mãe e nu tornarei para lá. O Senhor o deu, o Senhor o levou. Bendito seja o nome do Senhor. Qual homem procederia dessa forma? Deus estava envergonhando Satanás naquela hora. Quando Jó procede dessa maneira, Satanás estava sendo envergonhado. Aí mais uma vez ele vem diante do Senhor e ele propõe algo agora. Olha, tudo que o homem tiver dará pela sua vida, pela sua saúde. Aí Deus diz agora, vai e toque nele. Mas não tire a sua vida. Pode tocar nele, mas não tire a sua vida. A Bíblia diz que Satanás volta e lança uma chaga em Jó, da ponta dos pés, da planta dos pés até o alto da cabeça. É um ser maligno de baixo mesmo. Deus, ele abençoa os altos do céu, derrama sobre a nossa cabeça, assim como diz lá no Salmo 33, a unção que desce sobre a cabeça e pela barba de Arão. O Satanás vem por baixo, ele é um ser de baixo, das trevas, um ser inferior, e ele vem e fere da planta dos pés até o alto da cabeça, todo o corpo de Jó com feridas terríveis, com chagas malignas, com lepra maligna, imortal. Se não fosse Deus ter limitado ali a ação de Satanás, ele não teria suportado. E aquilo na vida de Jó, irmão, não vai durar muito tempo. Foi algo assim terrível, talvez alguns meses, uns 2 ou 3 meses mais ou menos. Foi uma coisa que não durou muito tempo, porque senão Jó não suportaria, ele não aguentaria tudo aquilo, aquela aflição, noites sem dormir, sendo perturbado, tendo visões perturbadoras, febre alta, todo o seu corpo quente por causa daquelas chagas malignas no seu corpo, e Satanás fere todo o corpo de Jó. Naquele momento a mulher dele vem, quando vê ele naquela situação, e nessa hora que a esposa diz, ela aguentou um momento, mas ela não aguentando mais, ela chega no seu marido e diz: por que você permanece justo diante desse teu Deus aí, porque meu não é mais. Amaldiçoa esse teu Deus e morre, Jó. E Jó, cheio de ferida, com um caco de telha, de barro na sua mão, coçando aquelas feridas malignas, ele diz: mulher, tu falas como uma louca. Recebemos o bem de Deus e não receberemos o mal. Se Deus está permitindo isso, se Deus está fazendo isso na nossa vida, eu vou suportar, eu vou ter que passar por isso. Ele permitiu, então eu vou passar por isso, mas a mulher vai embora. Você está doido, você está maluco, essas feridas atingiram o seu cérebro. E Jó permanece fiel ao Senhor. Mesmo sobre cinza, um caco de telha na mão, se coçando, ele evitava ainda ali o mal. Ele evitava o mal de murmurar contra o Senhor. Ele evitou o mal de questionar a Deus em relação àquilo que Deus estava permitindo na sua vida. Ele não questionou Deus de forma nenhuma. Ele vai questionar a existência da sua vida, ele vai perguntar por quê, muitas vezes dentro do livro, mas ele não vai atribuir mal algum ao Senhor em nenhum tempo. E muitas vezes hoje, irmãos, as mínimas coisas que as pessoas passam, já abre a boca, levanta a sua voz para o céu e começa a dizer: mas Senhor, eu não vou mais para a igreja, e porque os caras não adiantam nada, porque Deus está fazendo isso comigo, Deus só quer me fazer sofrer, Deus não está vendo, Deus não me ama. E as pessoas começam a falar coisas contra o Senhor sem entender o que está acontecendo, às vezes por coisas mínimas. E Jó não atribui mal ao Senhor. Que homem tremendo, irmãos. Que homem íntegro, que homem irrepreensível. Que homem que amava Deus, que temia Deus mesmo, sendo tocado, permitido ser tocado pelo próprio Deus. Ele ainda assim se guardou em integridade diante do Senhor. Ele procurou assim evitar o mal na sua vida. E logo Jó vai questionar isso. Depois vão vir 3 amigos e mais um rapaz, e vão questionar, e vão a princípio vir para consolar Jó, mas depois vão acabar questionando,
vão falar até mal dos seus filhos, dizendo, quem sabe eles pecaram contra Deus, quem sabe aconteceu isso porque você pecou, porque eles pecaram. Mas Jó, no capítulo 31, ele faz uma defesa dele mesmo. E ele diz assim, olha como ele evitava o mal. E vejam o que ele evitava na vida dele, no capítulo 31. Só vou citar aqui rápido, os vamos correr dele. Ele vai dizer assim, fiz acordo com os meus olhos de não olhar com cobiça para as moças, na versão NVI. Fiz um acordo com os meus olhos de não olhar com cobiça para as moças. No versículo 5 ele diz, não me conduzir com falsidade ou com engano. No versículo 7 ele diz, não desviaram-se os meus passos do teu caminho. No versículo 7 ele diz, as minhas mãos não foram mãos contaminadas, não semeei. No versículo 9 ele diz, o meu coração não foi seduzido por mulheres. No versículo 13 ele diz, não neguei justiça aos meus servos e servas. No 16 ele diz, não deixei de atender os desejos do pobre, não comi meu pão sozinho, sem compartilhá-lo com a viúva ou com o órfão. Não, no 19 ele diz, não vi ninguém morrendo por falta de roupa ou necessidade de cobertor, sem ter suprido essa necessidade. No 24 ele diz, não pus no ouro a minha confiança. No 25, não me regozijei por ter grande riqueza. Ele não colocava sua confiança por ter grande riqueza. No 26 ele diz, não idolatrei, dizendo assim, não contemplei o sol em seu fulgor e a lua a mover-se esplêndida, e em segredo meu coração não foi seduzido por eles em relação à adoração ao sol ou à lua. No 29 ele diz, não me alegrei com a desgraça do meu inimigo. No 30 ele diz, nunca deixei minha boca pecar, lançando maldição sobre o meu inimigo. No 33 ele diz, não escondi o meu pecado, como outros fazem, acobertando no coração a minha culpa. Então ele fala das suas justiças. Era por isso que ele questionava por que estava acontecendo aquilo com ele, sem questionar a atitude de Deus. Mas ele declara a sua justiça aqui. Ele diz, eu pequei, eu cometi pecados, mas quando eu pequei, não escondi o meu pecado como outros fazem. Ele não diz em que errou, com certeza, coisas mínimas, coisas que as pessoas todas fazem. Mas ele diz, quando eu pequei, eu não escondi o meu pecado como outros fazem. Eu não acobertei a minha culpa no meu coração, eu confessei. Eu abri o jogo com Deus, eu cheguei e falei, Deus, errei, preciso ser perdoado, preciso ser redimido. Mas você vai ver, ele fala sobre pecados sexuais, pecados de falsidade, pecado de desviar-se da lei do Senhor, dos preceitos de Deus, pecado de se deixar seduzir por mulher alheia, pecado de ser injusto com os seus servos em relação aos seus salários, aquilo que era justo a eles. Ele não cometeu pecado com os necessitados. Ele não colocou a sua confiança na sua riqueza, ele não idolatrou, ele não se alegrou com o mal que vinha sobre o seu inimigo, nem amaldiçoou o seu inimigo. Quando ele pecava, ele buscava o arrependimento diante do Senhor. Ele era muito agradável a Deus. Isso tudo era verdade. Isso tudo eram justiças na vida de Ló. Ele não está se gabando de ser justo. Ele está dizendo diante dos seus amigos, olha, era assim que eu vivia. Era assim que eu procedi, porque o temor do Senhor estava no meu coração. Porque eu procurei sempre ser uma pessoa íntegra, uma pessoa correta, uma pessoa irrepreensível, um homem temente ao Senhor. Ele vai dizer de si mesmo que as pessoas mais velhas, quando ele passava, pessoas políticos, pessoas do reinado, quando ele passava, aquelas pessoas abaixavam a cabeça, os jovens, e pessoas às vezes mais velhas, e mais importante do que ele, abaixavam a sua cabeça em uma forma de honrar a Jó por a vida reta e íntegra que ele tinha. Era um homem muito exemplar diante de todos. E de repente aquele mal acomete, mas era um propósito de Deus na sua vida. Porque lá na frente, no capítulo 42, do 40 em diante, Deus vai reverter a sua situação. E Deus vence Satanás. E Deus é glorificado. E ele pode rir de Satanás naquele momento, dizendo, está vendo, eu não falei para você. Ele venceu, ele passou por isso tudo. Não compreendia muita coisa.
que eu vou dar entendimento para ele, mas ele não atribuiu algo a mim, ele não blasfemou com os seus lábios, ele não deixou a sua retidão, ele não deixou de me entender no seu coração, e ele continuou desviando-se do mal. E Deus foi glorificado diante de Satanás por causa da vida de Jó. Jó tinha o seu nome conhecido entre os homens, ele tinha o seu nome conhecido em meio aos demônios, e ele tinha o seu nome conhecido no céu diante de Deus e dos seus anjos. Que nós possamos ter nomes símbolos. Nós temos que zelar da nossa vida verdadeiramente. Nós recebemos uma nova oportunidade. Nós nascemos de novo em Cristo Jesus. Nós temos que zelar disso. Porque nós carregamos, não é só o nome do Senhor Jesus. Nós carregamos o nome da igreja do Senhor Jesus. E as pessoas estão atentas olhando para nós. E o diabo está à espreita olhando para nós. E muitas vezes, na vida de muitas pessoas, o diabo muitas vezes tem prevalecido. Quem tem rido é o diabo, rido alto de Deus. Dito, está vendo aí? Foi só tocar, foi só fazer uma coisa mínima, que já blasfemou, que já reclamou, que já abriu os lábios, que já disse que tu não ama, que nós possamos evitar o mal da língua, o mal dos pensamentos, o mal das atitudes, porque, irmãos, há muita coisa nos cercando em todo o tempo. Por isso, toma cuidado, porque o pecado bem de perto te rodeia. As situações, os males bem de perto rodeiam cada um de nós. Para nos fazer tropeçar, para nos fazer afastar de Deus, para nos fazer desagradar a Deus e nos tornarmos pessoas em quem Deus não pode depositar a sua confiança. Amém? Então, em nome de Jesus, a cada dia observe, a cada dia esteja atento, a cada dia esteja alerta, porque viram males por parte de homens, viram males por parte das coisas que estão acontecendo no mundo, viram males dentro da igreja, viram males, às vezes dentro da sua casa, viram males situações da parte do diabo, viram males de todos os lados, tentando sempre frustrar a sua caminhada com Deus, a sua comunhão com Deus. Quanto mais você quiser buscar a Deus e ter uma vida diante de Deus, mais coisas tentarão contra a sua vida. Se você quiser viver uma vida relaxadamente, quiser ser um crente normal, aí, como muitos, se você quiser levar a vida dividida entre dois pensamentos, se você quiser levar a vida como um crente, como diz aí fora, um crente meia boca, você não vai sofrer nada. O diabo não vai precisar se levantar contra a sua vida, não vai vir Satanás, pode acontecer coisas do mundo normal, mas o diabo não vai se preocupar. Mas pode ter certeza, a partir do momento que cada um de nós decidimos buscar a Deus, consagrar nossa vida a Deus, temer a Deus, ser irrepreensível, ser íntegros diante do Senhor, evitar o mal, pode ter certeza, aí o negócio vai apertar o seu lado. Mas pode ter certeza também, Deus vai te sustentar, Deus vai te ajudar. Não quer dizer sempre que Ele vai te livrar, não. Ele vai permitir sim, muitas vezes, mas é para o seu próprio crescimento, é para você saber enfrentar os seus inimigos, é para você saber derrotar cada um deles. Mas pode ter certeza, Ele vai estar sempre do seu lado. Ele vai estar sempre lá. Ele não vai deixar o inimigo ir além do que Ele possa permitir, do que Ele sabe que é o que você suporta. Você não é nem o Jó. Eu não sou nem o Jó, tão íntegro, tão reto, tão justo, tão temente a Deus, tão desviando-me do mal como ele era. Eu quero ser, mas pode ter certeza, Deus sabe até onde você pode ir. E Deus não vai deixar você ser tentado além daquilo que você consegue. E se a tentação for forte, ou a dificuldade, Ele vai prover um porta de escape para você passar por ela. Mas quanto mais nós quisermos agradar a Deus e vivermos desviando do mal, pode ter certeza, situações se levantarão, o diabo se levantará, o mundo se levantará. Mas nós vamos vencer todos eles em nome de Jesus. Amém? Pelo sangue de Jesus, pelo auxílio dos céus, nós vamos glorificar o nome de Deus. Deus vai ser honrado na nossa vida. Deus vai sorrir em relação a nós. E o diabo vai ficar envergonhado em nome de Jesus. Amém? Vamos ficar de pé. Deus possa falar melhor no seu coração. Nós possamos aprender com o Jó em relação a isso também. Aprender com ele em relação a cada dia estar atento, desviando-se do mal, escolhendo o que agrada a Deus e rejeitando aquilo que o desagrada, aquilo que estressa e o afasta, em nome de Jesus. Que Deus fale melhor o seu coração, o meu coração, e que nos dê força e graça para vivermos segundo a sua palavra, em nome de Jesus. Vamos orar. Aleluia. Glória a Deus. Você sabe de si mesmo, você conhece a sua vida, você sabe das suas lutas por dentro e por fora.
das tentações, dos males, dos tropeços, dos males que tem tentado contra a sua vida. Aclame o Senhor nesta hora. Peça a Deus força. Não peça a Deus para extinguir tudo eles, não, porque Deus não vai fazer isso. Ele não prometeu que nenhum mal viria, prometeu que nos livraria do mal. Aleluia. Glória a Deus. Senhor, em nome de Jesus, Pai, nós apresentamos a nossa vida no teu altar. Ó Deus, sabemos que isso é uma realidade. Isso não é só uma história, meu Deus. Sabemos que o diabo é real, Satanás é real, o inferno é real, os demônios são reais, Senhor. A luta é real, meu Deus. Senhor, se a luta na carne aqui humana já é difícil, meu Deus, nós imaginamos e temos sentido, meu Deus, espiritualmente, como é grande a batalha espiritual. Meu Deus, nós queremos, Senhor, te agradar. Por mais que seja difícil, por mais que sabemos, Senhor, que muitas coisas contrárias se levantarão, Senhor, nós queremos agir, queremos te agradar, queremos ser irrepreensíveis, queremos ser pessoas íntegras, retas diante do Senhor, pessoas comprometidas, meu Deus, com o reino de Deus, pessoas que têm temor verdadeiro e sincero de Deus no coração, pessoas a cada dia que escolhem, meu Deus, afastar-se daquilo que Deus não te agrada. Em nome de Jesus, Pai amado, vem despertando a cada dia cada um de nós. Ajuda cada um na caminhada, ajuda cada um no seu dia a dia, ajuda cada um na sua casa, no seu trabalho, nos seus problemas, nas dificuldades da sua vida, ó Deus, na sua luta espiritual, na sua vida de oração, na sua vida de fé, na sua vida de busca em Deus. Ajuda, Pai Santo, em nome de Jesus, os dias são maus. Cada dia, Senhor amado, parece que o céu está se tornando mar de bronze. Cada dia, Senhor Deus, as trevas estão mais escuras, mais densas, Senhor. Cada dia, meu Deus, o mal tem tomado conta dessa terra. Mas, Deus, o Senhor prometeu que seria conosco. Nos dê força para vencê-lo. Nos dê força, Senhor, para resistir. Nos dê força, Senhor, para rejeitar tudo aquilo que não te agrada, Senhor, tudo aquilo que é, ó Deus, astuta cilada do inimigo, tudo aquilo que é laço, tudo aquilo, Senhor, que é, meu Deus, para nos afastar da tua presença, para roubar, meu Deus, o teu Espírito Santo da nossa vida, em nome de Jesus, Pai. Abre bem claramente os nossos olhos, Senhor. Ó Deus, dá-nos uma audição, Senhor, perfeita, em nome de Jesus, Pai. Queremos ter discernimento do céu, queremos, ó Deus, ajuda cada dia mais do teu Espírito Santo. Eu declaro, meu Deus, sobre a vida do teu povo, Senhor, esse temor de Deus voltando ao coração de cada um de nós, esse temor reverente, esse temor, meu Deus, de perder a salvação, de perder a entrada no reino, esse temor, meu Deus, que nos leva a cada dia, Senhor, a analisar a nossa vida, que nos leva a cada dia, Senhor Deus, a estar percebidos, a estar atentos, Senhor amado, nos afastando de tudo aquilo que te afasta de nós. Nos ajuda, Deus. Nos ajuda, Pai. Nos ajuda, Espírito Santo. Oh, Senhor Jesus, nos cobre com teu sangue. Anjos fortes do Senhor, serve do povo do Senhor. Guarde o povo do Senhor. Envia os teus anjos de guerra. Envia as tuas forças extras, Senhor. Mas está ali pelejando em favor daqueles que têm procurado, meu Deus, ter uma vida, ó Deus, que agrada ao Senhor. Tem procurado uma vida consagrada. Uma vida, Senhor Deus, em santificação. Ó Deus, é possível, Senhor Deus amado. Tu és o mesmo, Senhor, não mudaste. Deus, vivendo no mundo, Senhor, perverso, maligno, contaminado. Assim como nós vivíamos no seu tempo, Senhor, no mundo terrível, no mundo cheio de idolatria, de males, ó Deus, nós temos vivido talvez pior hoje, mas o Senhor mesmo, o Senhor tem poder para nos guardar, o Senhor é nossa fortaleza, ó Deus, podemos andar na tua sombra, podemos estar debaixo das tuas asas, podemos estar guardados por ti de uma forma poderosa e especial, Senhor, em nome de Jesus, ó Deus, para os teus filhos, Senhor, purifica a tua igreja, Pai, vai trabalhando em cada coração, meu Deus, levanta cada dia um povo assim, Pai, que tenha, Senhor, no mínimo, essas 4 qualidades de Jó, para a glória do teu nome, pessoas irrepreensíveis, íntegras, pessoas, meu Deus, tementes a Deus, e pessoas que a cada dia evitam o mal, procuram desviar-se de tudo que é desagradável ao Senhor. Em nome de Jesus, Pai, abençoa cada vida, Senhor. Toma cada um pela mão direita, Senhor amado. Ajuda cada um a passar pelas águas profundas, pelas fornalhas de fogo, pelas covas dos leões, mas que nenhum se abra mão de ti, Pai. Em nome de Jesus, ó Deus, pedimos o teu auxílio, meu Deus, mais forte para a nossa vida nesta noite, em nome do Senhor Jesus, Pai. Fala melhor em cada coração, meu Deus, e ajuda, Senhor, os teus filhos, mais e mais, em nome de Jesus, Pai. Eu oro, Senhor, declaro da bênção, Senhor, esta bênção, meu Deus,
sobre cada um de nós nesta noite. Abençoa, Senhor, sara as enfermidades, dá solução para os problemas, ajuda cada um nas suas lutas. Tu conheces, meu Deus, cada vida, Tu sabe cada propósito, o que cada um está apresentando, Senhor, pessoal, diante de Ti nesta noite, às vezes somente nas orações do seu pensamento, as pessoas, ó Deus, representadas, meu Deus, opera, Senhor, de uma forma poderosa. Abençoa o Teu povo, Senhor, que cada um, meu Deus, saia daqui com a vitória das Suas mãos, que cada um saia daqui, Senhor, fortalecido, que cada um saia daqui renovado, que cada um saia daqui, Senhor, abençoado. Em nome do Senhor Jesus, Deus, nós te agradecemos por tudo, Pai. Como as nossas vidas nas tuas mãos, Senhor. Em nome de Jesus, desde já eu te peço, Pai. Deus, recebe este culto, recebe tudo que é realizado nesta noite. Recebe, Senhor Deus, as nossas vidas, nosso louvor, Senhor. E, meu Deus, que a tua palavra permaneça em nossos corações, Senhor. Em nome de Jesus, que abençoe essa comunhão na qual estaremos. Depois, Senhor, leva cada um em paz ao Senhor. Dê uma noite de descanso, Senhor Deus, poderosa, em nome de Jesus, Pai. E que amanhã possamos, Senhor, mais uma vez estar aqui na tua casa, no culto do Senhor, livre, Senhor, orando, clamando, buscando, adorando o teu nome, em nome de Jesus. Nós te agradecemos por tudo. Amém. Graças a Deus. Aleluia. Que Deus abençoe a vida dos irmãos, que o Senhor fortaleça, né? E a comunhão agora. Medita nisso, pensa nisso, marca isso na sua Bíblia, essas 4 coisas, e procura analisar elas, irmãos. Procura analisar, porque são muito importantes. E Deus, o próprio Deus falou sobre elas, são importantes. Amém? Marca bem isso aí no livro de Jó e investiga bem sobre isso aí, porque isso é muito importante. Amém? Amanhã nós estamos aqui no culto do ID, né? Eu peço que os irmãos, se puderem, estejam orando, jejuando já durante o dia. Esses dias agora teve uma grande campanha no Brasil, no dia 20, em favor de jejum e oração pelos crentes perseguidos, pelas pessoas que estão no meio da guerra, sofrendo. Né? Então amanhã é nosso dia. Né? Se você, cada um pode, eu sei que cada um de nós podemos. Vamos fazer um momento de jejum e oração. Vamos apresentar diante do Senhor em favor dessas pessoas que estão sofrendo. Cristãos, não cristãos, todos que estão sofrendo em meio a essas guerras, essas perseguições, esses atentados, esses terrorismos aí. Vamos estar jejuando e orando amanhã em favor dessas pessoas, irmãos. E à noite apresentando o nosso culto diante de Deus em favor da vida deles também, em nome de Jesus. Amém? Que Deus abençoe os irmãos, que levem embaixo da sua proteção e paz. E nós estamos aí para orar por quem quiser oração específica depois, em nome de Jesus. Receba a bênção final. A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus, o amor de Deus, a comunhão, a consolação, a unção do Espírito Santo seja sobre cada um de nós, não só hoje e agora, mas para sempre. Todos concordam e recebem declarando amém e graças a Deus. Só avisando os irmãos que no próximo sábado, né, dia 28 já, é o último sábado, é o sábado que antecede a ceia, então não vai haver culto, amém? Aí no domingo, a Santa Ceia, em nome de Jesus. No próximo sábado vai haver culto. É o dia para você passar com a sua família. Se quiser fazer uma visita na outra igreja dos irmãos, né, pode visitar, não tem problema nenhum. Né? E domingo, às 6 horas da tarde, nós estamos aqui. Já vai ser dia 1º de março. Nós vamos estar aqui ceando em nome de Jesus. Amém? Compreende o seu irmão com a parte do Senhor e diga para ele: evite o mal, ou desvie-se do mal, aparte-se do mal.